Ninguém, com seriedade e sentido de responsabilidade, ignora os graves efeitos das crises mundiais sobre Cabo Verde. A pandemia da Covid-19 não foi no século passado. Aconteceu em 2020. O fim da emergência da saúde pública foi declarado em maio de 2023. A pandemia provocou a pior recessão económica mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Provocou aumento da pobreza e de desigualdades sociais. Provocou aumento da dívida pública a nível global. A escalada inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia e as incertezas associadas impactaram e impactam a economia mundial e atingem de forma particular e severa os países menos desenvolvidos. Perante a pandemia da Covid-19, ergueram-se negacionistas em várias partes do mundo. Negacionistas das virtudes da vacinação, mas também negacionistas dos impactos económicos e sociais da pandemia. Em Cabo Verde, é esta última espécie que existe na oposição. Ninguém com seriedade e sentido de responsabilidade ignora que, liderado por este governo, Cabo Verde fez um bom combate à pandemia da Covid-19, com proteção sanitária e níveis elevados de vacinação, que salvaram vidas. Medidas de proteção ao emprego, às empresas e ao rendimento, que salvaram empregos, empresas e cuidaram das pessoas. Ninguém com seriedade e sentido de responsabilidade ignora que, liderado por este governo, Cabo Verde tem feito um bom combate aos efeitos dos maus anos agrícolas e da seca e um bom combate também aos efeitos inflacionistas provocados pela guerra na Ucrânia. As medidas que tomamos para mitigar os aumentos dos preços internacionais dos combustíveis e dos produtos alimentares de primeira necessidade e seus efeitos sobre as famílias e as empresas fizeram com que a inflação se situasse em 2022 em 7,9% em vez de 11,3%. Os preços aumentaram, sim. Aumentariam muito mais se o governo não tivesse tomado medidas assertivas. Ninguém com seriedade e sentido de responsabilidade ignora que concebemos e implementamos programas de mitigação de combate aos maus anos agrícolas e às secas severas, que protegeram famílias rurais, o rendimento e a produção. Ninguém, com seriedade e sentido de responsabilidade, ignora que, perante contexto difícil de secas e de crises, o governo investiu e tem investido fortemente na inclusão e na proteção social das famílias mais pobres. Criamos e atribuímos o rendimento social de inclusão a milhares de famílias. Criamos e atribuímos o rendimento social solidário a milhares de trabalhadores do setor informal e do regime REMP durante as fases mais difíceis da pandemia, nomeadamente o estado de emergência. Apoiamos famílias mais pobres no pagamento de dívidas de água e eletricidade para evitar cortes de fornecimento durante a fase mais difícil da pandemia. Apoiamos estudantes na regularização de dívidas às universidades, provocadas pela perda de rendimento das famílias. Criamos o Plano Nacional de Cuidados e a sua implementação beneficiando crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Gratuidade no sistema do ensino secundário e básico, beneficiando mais de 113 mil crianças, jovens e adolescentes. Subsidiamos a frequência de creches e jardins infantis. Reforçamos a ação social escolar através da alimentação escolar, transporte escolar, kits e manuais escolares. Gratuidade a pessoas com deficiência, no acesso à frequência ao ensino pré-escolar, ao ensino básico, ao ensino secundário, ao ensino superior e à formação profissional. Isenção de taxa moderadora de saúde a utentes em situação de insuficiência económica, mais de 59 mil pessoas e utentes beneficiados. Aumento do plafond anual para aquisição de medicamentos em farmácias privadas em 50% e alargamento da cobertura de beneficiários idosos. Aumento do valor da pensão social de 5 mil para 6 mil escudos e aumento de 4.552 novos pensionistas quando comparados com 2016.
da tarifa social de água e eletricidade, redução da IVA sobre a eletricidade de 15% para 8%. Estas medidas não acabaram com a pobreza, mas contribuíram para reduzir a pobreza e para aliviar milhares de famílias de encargos que tinham com a educação dos filhos, com a saúde, com a eletricidade e com a água, e disponibilizar rendimentos aos mais pobres. Ainda existem pessoas a passarem dificuldades? Sim, existem. É para haver menos pessoas e menos famílias em situação de pobreza que estamos a trabalhar e vamos continuar a trabalhar. A taxa de incidência da pobreza baixou de 35,2% em 2015 para 26% em 2019, antes da pandemia. Os impactos da pandemia fizeram aumentar para 31,7% em 2020. Esta mesma taxa ainda abaixo do nível de 2015. Em 2022, com a retoma, a pobreza reduziu para 28,1%, ainda muito abaixo de 2015. E 2015 é o período da governação do PSV. A taxa de pobreza extrema, medida por rendimento de 1,9 dólares por dia, baixou. Era de 22,6% em 2015. Graças às medidas de políticas intensas de inclusão e proteção social, essa taxa de pobreza extrema baixou para 11% em 2022. Há progressos. A nossa meta é de até 2026 eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta para níveis de 20%. Mais famílias passaram a ter acesso à água domiciliária. 85,5% em 2022 contra 66,4% em 2015. A quantidade de água por pessoa por dia passou de 38 litros em 2015 para 75 litros em 2022. Mais famílias passaram a ter as suas casas com ligação a fossas sépticas e a rede de esgotos. 85% em 2022 contra 59% em 2015. Mais famílias passaram a ter o uso do gás na cozinha. 78,5% em 2021 contra 74% em 2015. 3.340 casas reabilitadas em todos os concelhos do país. 995 casas sociais construídas em Boa Vista, Sal e Boa Vista, gastando muito menos dinheiro do que os 155 milhões de euros gastos na construção de 6.000 casas no programa Casa para Todos. Estas medidas têm impacto na redução da pobreza e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ainda existem dificuldades? Sim, existem. Ainda não atingimos os 100%, mas vamos atingir os 100%. E com os 100% as dificuldades reduzir-se-ão. Ninguém com seriedade e sentido de responsabilidade ignora que, liderado por este governo, a economia de Cabo Verde tem recuperado bem dos efeitos das crises. A contração económica foi de 20,8% em 2020, segundo as contas definitivas nacionais. A recuperação foi de 7% em 2021 e 17,7% em 2022. Em 2 anos, mais do que recuperamos a quebra brutal de crescimento registrada em 2020. A recuperação económica tem tido impacto no emprego. A taxa de desemprego baixou. Em 2016 era de 15% e baixou para 11,3% em 2019, antes da pandemia. Aumentou para 14,5% em 2020 com a pandemia e voltou a baixar para 12,1% em 2022, inferior ao período da governação do PSV. A taxa de desemprego jovem baixou de 41% em 2016 para 27,3% em 2022. O número de jovens fora de educação, da formação e do emprego diminuiu de 68.120 em 2015
para 51.654 em 2022, devido às políticas ativas de emprego e de gratuidade do sistema de ensino. Ainda existe um nível elevado de desemprego, particularmente nos jovens? Existe sim. Tem havido progressos? Sim. Estamos a trabalhar para baixar ainda mais os níveis do desemprego. Sobre os jovens que imigram, há uma diferença entre a constatação de um fenómeno e a sua amplificação e dramatização. Quem faz a afirmação categórica de que há uma imigração em massa de jovens, saída massiva de quadros bem formados, deve estar em condições de apresentar os números. Quantos são? E nós desafiamos aqui que disponibilizem a esta Assembleia, neste debate, o número de vistos de trabalho concedidos a jovens quadros licenciados, doutorados ou com certificação de formação profissional nos últimos tempos. Aguardamos e não misturem os dados com vistos de turismos e de estudantes. Repito, apresentem os números de vistos de trabalho concedidos a jovens licenciados, doutorados ou com formação profissional concedidos nos últimos tempos. Há sim jovens à procura de oportunidades fora do país. Este fenómeno existe em Portugal relativamente à Inglaterra. Existe no Brasil em relação a Portugal e em outras partes do mundo. Mas esta constatação não legitima a afirmação de imigração massiva de jovens quadros. Desafio mais uma vez o PCV a apresentar os dados. Há jovens que partem, há muito mais que ficam e querem ser felizes em Cabo Verde. Trabalhamos e continuamos a trabalhar para que isso aconteça. Estamos a investir e vamos continuar a investir em políticas ativas de emprego através da formação profissional, estágios profissionais e do empreendedorismo, disponibilizando qualificações e emprego e oportunidades aos jovens. Mais investimento privado através de investimento nacional, investimento direto estrangeiro, irá criar mais empregos. Existe confiança na economia e boas indicações de retoma do ritmo de crescimento económico. Vamos reforçar o sistema e o ecossistema de financiamento, dinamizar o mercado financeiro de capitais, atrair mais investimento direto estrangeiro e investimentos nacionais, investimentos da diáspora e dar um novo impulso na melhoria do ambiente de negócios e da transformação digital. Investir em novas oportunidades criadas pela economia digital, como estamos a fazer com os parques tecnológicos e facilidades para startups jovens. Investir na desconcentração da oferta do ensino superior, de acordo com a vocação das ilhas. Depois da criação da Universidade Técnica do Atlântico em São Vicente, da Escola do Mar e do Instituto do Mar, alargamos o ensino superior a Santo Antão com a criação do Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias, alargamos com os cursos de Geologia e Agronomia da Universidade de Cabo Verde na Ilha do Fogo. Seguir-se-á o Instituto de Aeronáutica e da Indústria do Turismo na Ilha do Sal. O turismo foi o setor mais atingido pela crise provocada pela pandemia da Covid-19. Foi também o setor que mais rapidamente recuperou. O turismo recuperou para níveis superiores ao período antes da pandemia. 836 mil turistas em 2022. A nossa meta é atingir 1,2 milhões de turistas até 2026. Continuaremos a investir na qualificação dos destinos turísticos, Sal e Boa Vista, e na afirmação do turismo nas outras ilhas, como destinos turísticos de acordo com as suas especificidades. Os transportes aéreos foram o setor mais atingido pela pandemia associada ao turismo. A nível mundial, vários governos injetaram milhões para evitar o colapso das suas companhias de bandeira. Em Cabo Verde, a TSV foi fortemente atingida. Com muita determinação, a empresa está-se a recuperar, a relançar a sua atividade. O novo avião Boeing 737 MAX 8 chegou ao país. Reforça a capacidade da empresa para a retoma das rotas Paris, Boston e Fortaleza. Vamos continuar a investir na nossa companhia de bandeira.
Estamos a trabalhar para que Cabo Verde receba voos low cost. É uma das soluções para ofertas alternativas de bilhetes a preços mais baixos. A concessão da gestão dos aeroportos já arrancou. Para além dos investimentos, pretende-se ter um maior fluxo de aeronaves e passageiros, maior rendimento comercial nos aeroportos, maior promoção de Cabo Verde enquanto destino turístico e de investimentos, com impacto positivo no crescimento económico e no emprego. Apesar das dificuldades, é inegável que, com a concessão dos transportes marítimos interilhas, aumentaram a regularidade, a previsibilidade e a frequência de ligações marítimas. Com os investimentos previstos para aumentar a frota dos barcos, sustentáveis e adequados aos nossos mares, a qualidade de serviço irá melhorar, quer no transporte de pessoas, quer no transporte de bens e mercadorias. Temos um programa do Governo em execução, um plano estratégico de desenvolvimento sustentável e uma agenda Ambição Cabo Verde 2030. Não nos limitamos a gerir as crises. Estamos a recuperar a economia com a retoma do processo de consolidação orçamental e redução dos riscos macrofiscais. Estamos a investir no aumento da resiliência. Em 2025, teremos mais de 30% da produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Em 2030, ultrapassaremos os 50% de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis e em 2040 estaremos aproximados dos 100%. Essas metas serão conseguidas através do reforço da capacidade de produção e de armazenamento de energias renováveis e do aumento da eficiência energética. Quando projetamos o país para 2030 e 2040, estamos a deixar claro que governamos não apenas para o presente, não para o ciclo eleitoral, mas também para o futuro, porque acreditamos neste país. Estamos empenhados em tornar Cabo Verde menos dependente de fontes subterrâneas de água, num país que é saliano, fortemente exposto a alterações climáticas. 35 milhões de euros estão a ser investidos na dessalinização e reutilização de água para a agricultura com suporte em parques solares. Projetos estão em execução em Achada Baleia, São Domingos, em Achada Ponta, Santa Cruz e serão estendidos, numa primeira fase, a mais 6 concelhos nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Boa Vista, Santiago e Maio. Projeto de ordenamento da bacia hidrográfica de São João Batista no montante de 16,5 milhões de dólares. Já arrancou. 9 comunidades da Ribeira Grande de Santiago serão abrangidas. O projeto hidroagrícola de Ribeira dos Picos, em Santa Cruz, já foi inaugurado. Associado à construção da estrada asfaltada de acesso à Ribeira dos Picos, estamos a investir para que Santa Cruz volte a assumir a sua posição de celeiro de Cabo Verde. O projeto de Justino Lopes vem a seguir. Mais de 670 mil contos foram investidos na mobilização e distribuição de água para a agricultura com recurso à energia fotovoltaica e melhoria de sistemas de irrigação em Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santiago, Maio, Fogo e Brava. Mais de 550 mil contos foram investidos em projetos de dessalinização de água para o consumo humano em Santiago, São Domingos, São Lourenço dos Argos, Santa Catarina e Tarrafal e Boa Vista. Mais de 150 mil contos investidos no reforço dos sistemas de abastecimento de água para consumo humano em Santa Catarina, São Salvador do Mundo e São Lourenço dos Argos. Estão em fase de conclusão, brevemente serão inaugurados. O projeto de central de salinização da água na Ilha da Brava, com suporte 100% renovável, está em execução e será concluído no próximo ano. O projeto de desenvolvimento do sistema de abastecimento de água na Ilha de Santiago, o projeto JICA, no montante de 150 milhões de dólares, arrancará este ano. Em fase avançada, o procedimento concursal do projeto de abastecimento de água e saneamento dos bairros periféricos da praia, no montante de 31,6 milhões de dólares. Estes investimentos contribuem para a viabilização da agricultura e da pecuária e para a melhoria do abastecimento de água às populações. Com o governo português, celebramos um acordo de conversão da dívida em financiamento climático e ambiental.
pretendemos alargar esta iniciativa a outros parceiros bilaterais. Com o Fundo Monetário Internacional, o Governo está a trabalhar para participar na iniciativa Fundo Fiduciário para a Resiliência e Sustentabilidade. Cabo Verde é um dos 37 países que vão receber financiamento do Banco Mundial no âmbito do Fundo Pandêmico para aumentar a capacidade de resiliência face a futuras pandemias. Foram assinados 2 acordos com o Green Climate Fund, no valor de $1 milhão. Existe ainda a possibilidade de mobilização de $14 milhões junto do GEF. Estas iniciativas representam investimentos para Cabo Verde mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas com impactos económicos e ambientais. A aposta na economia azul vai ser reforçada, com um conjunto de investimentos estruturantes em curso. Segunda fase de expansão do Porto Inglês na Ilha do Maio está em fase de concurso para a seleção de empreiteiros. Construção de instalações terrestres no Porto de Palmeira, em fase de concurso para a seleção de empreiteiro. Terminal de cruzeiros de Mindelo, em fase de execução, conclusão prevista para janeiro de 2024. Construção do Porto de Pesca de Tarrafal de São Nicolau e do Complexo de Frio. Porto de Pesca concluído. Complexo de Pesca e de Frio, que é uma concessão, está em execução. Estamos bem encaminhados na mobilização de financiamentos para posicionar Porto Grande de Mindelo em operações de transshipment, modernizar a reparação naval a cargo da Cabnave, expandir o Porto Marítimo do Porto Novo, com investimentos importantes como fatores de mobilização e operacionalização da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente. Em processo também está a seleção de consultores para a elaboração de projetos para a construção de gás marítimas nos portos da Praia, Sal, Boa Vista, Tarrafal, São Nicolau e Maio, com financiamento do Banco Mundial. Nas pescas, continuaremos a investir em infraestruturas de apoio à pesca artesanal, no desenvolvimento da pesca industrial e na aquacultura. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, construímos 125 quilómetros de estradas, desencravando localidades e populações de Santo Antão e Brava, com impacto na vida das pessoas e na vida da economia das localidades. Requalificamos bairros, localidades e orlas marítimas, tornando as cidades, vilas e aldeias mais atrativas para viver, visitar e investir. Reabilitamos e restauramos patrimónios históricos, culturais e religiosos, valorizando a identidade, a cultura e criando valor turístico. Continuamos a investir. Apoiamos os municípios na construção e reabilitação de infraestruturas desportivas, campos de futebol, pavilhões e placas desportivas. Saudamos os campeões de todas as modalidades desportivas de todas as ilhas. Saudamos as nossas seleções nacionais de todas as modalidades, femininas e masculinas. Foi com orgulho nacional a participação da nossa seleção no Mundial de Handebol na Suécia. É motivo de orgulho a nossa seleção mundial de basquetebol no Japão. Em 4 anos, os museus de Cabo Verde tiveram 100 mil visitantes, valor nunca antes atingido. Cabo Verde passou a contar com mais um museu, Museu do Mar e da Arqueologia na Boa Vista e o Forte Duque de Bragança, reabilitada e restaurado. O campo de concentração de Tarrafal estava em situação degradante. Hoje é um museu que orgulha Cabo Verde. A Morna foi homenageada com a criação do Museu da Morna em Tarrafal de São Nicolau. Em Cidade Velha é visível o excelente trabalho de valorização do nosso património mundial da humanidade. Continuamos a investir. 1,5 milhões de dólares serão investidos em Cidade Velha, em realizações ao abrigo do plano de salvaguarda. Está em fase de concurso. 200 milhões de dólares serão afetos para investimentos no setor da cultura, com financiamento do Banco Mundial. Importantes investimentos foram realizados
nos hospitais centrais, regionais e nos centros de saúde. Importantes investimentos estão em curso e vão ser concluídos, como é o caso do Bloco Operatório da Boa Vista e do Centro Ambulatorial do Hospital Batista de Sousa. Centros de saúde serão construídos em Ribeira das Patas, em Santo Antão, Brava, Cidade Velha, Achada-Monte em São Miguel, Monte Sossego em São Vicente e Palmeira no Sal. Não tenham dúvidas, serão construídos. Investimentos nos recursos humanos e na tecnologia e na gestão das estruturas de saúde são fundamentais para elevarmos o patamar do Serviço Nacional de Saúde para níveis que todos ambicionamos. A segurança pública continua a merecer a devida prioridade. O Plano de Ação de Prevenção Criminal e de Combate à Violência e à Criminalidade, as operações especiais de prevenção criminal na cidade da Praia em São Vicente, a revisão do regime jurídico relativo às armas e às munições e o reforço da investigação criminal estão a produzir efeitos. Vamos continuar a investir na prevenção, na persuasão e na ação judicial no combate à criminalidade. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, saúdo as nossas comunidades imigrantes. Em vários domínios, temos demonstrado a centralidade da diáspora, na melhoria significativa dos serviços consulares, na criação de instrumentos de atração de investimentos, como o Estatuto de Investidor Imigrante, no engajamento na atração de competências, capacidades científicas, técnicas, profissionais, tecnológicas, empresariais, culturais e desportivas. Vamos continuar a investir na diáspora. O Estado da Nação é de confiança e de positivismo. Há uma diferença entre quem anda obcecado com a fabricação e repetição de palavras de ordem, como retrocesso, abandono. Em todas as localidades, em todos os conselhos onde fazem visitas, dizem: Conselho A está abandonado. Depois vão para o Conselho B está abandonado. Vão para o Conselho C está abandonado. Isto é palavra de ordem para camarada repetir. Palavra de ordem para camaradas repetirem. Em tudo que é qualificação, em tudo que é avaliação, retrocesso, retrocesso, retrocesso. Palavra de ordem para camaradas repetirem. Há esta diferença, de facto, entre quem anda obcecado a fabricar e a repetir palavras de ordem e quem, de forma responsável, aborda o país com os seus problemas estruturais, governa em contextos de crise, reconhece e enfrenta dificuldades, recupera o país, relança e orienta-se para o futuro com determinação. É fácil cutucar sobre as dificuldades, descontextualizá-las, amplificá-las, manipulá-las. O que é difícil é fazer frente aos problemas e construir soluções. Nós estamos do lado certo, do lado da razão e do lado dos cabo-verdianos. E para aqueles que sistematicamente estão estressados, a nossa palavra é que temos um programa do governo para ser executado até 2026. Não fomos eleitos para governar durante apenas 2 anos. Temos mandato até 2026. Temos uma estratégia de desenvolvimento. Temos uma agenda para 2030. Tenham paciência, estamos a governar, estamos a produzir resultados, vamos produzir mais resultados, vamos transformar Cabo Verde. É esta a nossa ambição, é esse o nosso objetivo, é esta a nossa missão. Obrigado.